Ora, começamos o programa consultório de hoje precisamente com um aplauso aos nossos convidados, a todos os nossos telespectadores e ao público que nos acompanha no programa desta terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos assinalar o Dia Mundial da Terceira Idade e celebrar o envelhecimento com respeito, afeto, esperança. Envelhecer é, de facto, uma conquista. Ao longo do programa vamos falar sobre qualidade de vida, aprender a medir a tensão arterial, praticar exercício físico e reconhecer a importância de um sono de qualidade. Temos também a ajuda da Caterine Pereira, connosco, em direto de Tondela. Também ela está a celebrar a sabedoria e as histórias que devem ser contadas. Portanto, junte-se a nós para aqui em direto poder esclarecer todas as suas questões e pode já inscrever-se através do nosso número de telefone 22 508 3297 ou do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Seja muito bem-vindo. Queria tanto ter um consultório assim, com um público aqui, com um público que nos acompanha há tantos anos. Muito obrigada por cá estarem. Hoje o consultório é de facto para vocês. Estamos aqui todos juntos a aprender mais, a aumentar a nossa literacia para a saúde, a enriquecer o nosso conhecimento e muito obrigada por cá estarem juntos a assinalar este Dia Mundial da Terceira Idade que é tão importante. E portanto convido também a juntar-se a nós para esclarecer todas as suas questões, hoje relacionadas então com medicina geral e familiar. Temos também em cima da mesa a especialidade de pneumologia e ainda reumatologia, portanto trate já da sua inscrição para ter a oportunidade de aqui colocar a sua questão. 22 508 3297 é o número de telefone que pode marcar para juntar-se a nós. Ligue agora este número 22 508 3297 ou participe por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Ora, quem está connosco também é a doutora Adriana Relvas, médica de medicina geral e familiar. Muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada eu. Este é um presente bem bonito, não é? É verdade. Aqui no nosso consultório. E eu agradeço imenso por se lembrarem de mim e de estar aqui neste dia tão fantástico que assinalamos o Dia Mundial da Terceira Idade, não é? E é um prazer gigante ter aqui este público agora ao vivo. E dizemos terceira idade, mas isso não importa nada, a idade é só um número. Tenho dito ao longo dos programas, o importante é ter humor, muito humor, manter os exames em dia, que é fundamental, alimentação saudável, exercício físico e, portanto, vamos falar aqui um bocadinho de tudo o que é essencial para termos qualidade de vida e estarmos felizes, que é o mais importante. E temos que saber medir a tensão. Portanto, Sra. Doutora, porquê é que é importante medir a tensão e falarmos sobre este tema hoje, quando assinalamos o Dia Mundial da Terceira Idade? Efetivamente, a tensão arterial é algo que todos nós, está acessível a todos nós, que podemos efetivamente fazê-lo em casa e que devemos de a controlar à medida que a idade avança, deve de ser controlada, mas também em tenra idade. A partir dos 30, 40 anos, existem jovens que têm uma situação chamada hipertensão essencial e que é uma hipertensão de carisma até familiar e genético e, portanto, é fundamental que a tensão arterial seja controlada, porque a principal causa de eventos, quer de internamentos, quer de morte, no nosso país continuam a ser, uma das principais causas continuam a ser as doenças cardiovasculares. E, portanto, a hipertensão arterial é um fator de risco e nós temos que a ter muito bem controlado. E é fácil de nós vigiarmos até a partir de casa. Portanto, controlar desde cedo. E o que é que significa uma pessoa ser hipertensa? Uma pessoa ser hipertensa, no fundo, é alguém que tem uma tensão arterial, ou seja, trocando por miúdos, porque os médicos têm muita mania de complicar aquilo que é simples, trocando por miúdos, no fundo, é uma pressão excessiva, a pressão com que o sangue sai do coração para bombear oxigênio para todo o organismo é uma pressão excessiva. É aquilo que nós chamamos de tensão arterial máxima, não é? Quando nós medimos a tensão, imaginemos que medimos 14 ou 18, 10 ou 18, 9. Então, o 18 dá-nos a pressão com que o sangue sai do coração e o 9 dá-nos a pressão com que o coração
no fundo, relaxa, não é? Portanto, é a pressão sistólica, aquela que o coração bombeia e, portanto, vai bombear oxigênio para todos os tecidos, e depois há, imediatamente a seguir, um relaxamento do coração, que é a tal chamada pressão diastólica ou mínima. Portanto, temos a máxima e temos a mínima. Há, efetivamente, pessoas que têm a pressão arterial muito elevada à custa da mais alta. Outras que têm uma dificuldade em relaxar o coração e, portanto, têm uma diastólica, têm a pressão arterial mínima muito alta, não é? Há vários tipos de hipertensão, mas efetivamente o importante é nós percebermos que o nosso sangue tem que circular a uma pressão normal para que o oxigênio que é trocado nos pulmõezinhos seja todo ele colocado em todos os órgãos para que todos os órgãos funcionem bem. Portanto, com a tensão arterial muito alta ou muito baixa, os nossos órgãos não funcionam bem. Claro. Tem que haver ali uma pressão ideal. Já lá vamos falar do tratamento, mas antes disso, alguém do nosso público tem hipertensão e faz medicação? Pois é, as estatísticas mostram isso mesmo aqui nos nossos convidados presentes hoje. Isso mesmo. Portanto, a hipertensão arterial é uma patologia muito frequente no nosso país e que muitas vezes está subdiagnosticada. Portanto, aqui os nossos queridos telespectadores e que realmente estão aqui connosco, hoje é um programa realmente bonito, porque os temos cá, não é? Mesmo quem está lá em casa, é fundamental perceber até que ponto é que eu não serei também. Portanto, vocês estão diagnosticados, mas existe muita gente, com certeza, lá em casa ou até aqui no estúdio, que poderá ser hipertenso e que não está diagnosticado. Por tratar-se de uma doença silenciosa? Silenciosa, não é? Quando a hipertensão arterial causa sarilhos, causa doença, causa eventos cardiovasculares, infartos ou AITs ou AVCs, portanto, pequenas tromboses ou por aí fora, já a hipertensão está muito descontrolada e causou lesões. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que a hipertensão arterial seja diagnosticada muito precocemente quando ela ainda é silenciosa. Mas temos que lhe dar importância e temos que perceber que é algo que tem que ser tratado, que tem que ser diagnosticado e que tem que ser acompanhado. Por isso é que no nosso Sistema Nacional de Saúde, que é um bom Sistema Nacional de Saúde e que é uma pena nós não o valorizarmos como devemos, somos dos poucos países da Comunidade Europeia que já há muitos anos fazemos uma consulta de hipertensão arterial nos centros de saúde. E importa muito aqui também fazer um bocadinho de literacia para a saúde neste âmbito. Portanto, os médicos de família diagnosticam e ficam a acompanhar em equipa multidisciplinar com o enfermeiro de família também, que fazem um trabalho brutal à volta da hipertensão, que é essencial, e, portanto, a enfermeira e médico de família fazem uma consulta de hipertensão arterial que pelo menos de meio e meio ano deve de existir. É lógico que se não estiver controlada, poderá o médico de família marcar passado uma semana ou 15 dias ou um mês ou o que for. Mas, efetivamente, essas consultas existem e são fundamentais porque vão diagnosticar, tratar e evitar que existam complicações decorrentes da hipertensão arterial. E há um peso familiar, alguma predisposição genética e os fatores modificáveis, esses já podemos alterar. Isso mesmo. Portanto, há sempre uma predisposição genética que poderá ou não estar implicada. Desconfiamos muito dela quando vemos jovens atletas, por exemplo, com as tensões muito altas. Muitas vezes há uma hipertensão chamada essencial, porque é essencialmente genética, está bem? Mas existe, a maior parte da hipertensão é uma hipertensão adquirida por fatores modificáveis, seja por excesso de sal, de consumo de sal, seja por excesso de gorduras, por fritos, por sedentarismo, por tabaco, álcool e por aí fora, não é? Portanto, esses fatores modificáveis, nós podemos efetivamente tentar e devemos tentar controlá-los, não é? Portanto, se nós conseguirmos reduzir os fatores modificáveis, nós vamos reduzir o risco cardiovascular e a hipertensão. Está muito associado ao consumo excessivo de sal, mas de facto nós somos uma população, temos esta riqueza da dieta mediterrânica, mas costumamos sempre pôr um bocadinho de sal a mais na nossa comidinha. Isso mesmo. E, portanto, a dieta mediterrânica apela ao uso, por exemplo, de ervas aromáticas e as nossas avós e as nossas bisavós usavam tanto as ervinhas aromáticas que tinham no quintal, não é? E o que está a acontecer na sociedade atual é que perdeu-se um bocadinho esta história das ervas aromáticas. O alecrim, o louro, os orégãos e por aí fora a salsa, os coentros, que muitas vezes é tão fácil até quem vive em apartamento plantar num canteirinho e que é tão importante para reduzir o consumo excessivo de sal. Está bem? É por isso que pessoas que não consomem sal em casa, quando vão ao restaurante, ficam cheias de sede.
é um sinal e um sintoma de que nós efetivamente estamos a consumir em casa uma alimentação pobre em sal. Não é? O sal também é importante. Se tivermos baixa de sal, também não andamos bem, não é? Também é importante, mas tem que ser na medida certa. Por isso é que o Governo, também uma das medidas que a Saúde Pública criou, foi, por exemplo, o nosso pão, nas padarias, reduzir um bocadinho o seu consumo de sal. E houve ali um período que as pessoas que estavam habituadas ao consumo de pão da padaria, que não produzem o seu próprio pão, notaram. O pão parece que está desensabido. Agora já ninguém se queixa. Porquê? Porque o paladar também se habitua. Adapta-se, o paladar adapta-se. Isso mesmo. O que é importante sobre sabermos precisamente sobre medir a tensão? Já lá vamos aqui a explicar aos nossos telespectadores e público aqui presente como é que se faz, mas o que é importante ter em conta, Sra. Doutora? Então, ter em conta que se nós andamos numa correria e de repente lembramos de medir a tensão arterial, ela pode estar elevada por esforço. Portanto, convém a pessoa estar assim sentadinha, descansadinha durante 3 a 5 minutos, não é? E convém ser uma medição efetuada nos 2 braços, está bem? No braço direito e passado 3 minutinhos avaliarmos no braço esquerdo. Importantíssimo sempre ao nível do coração. Isto tem a ver com a física. Quando eu entrei para a medicina há muitos anos, eu achava muito estranho ter uma disciplina de biofísica, com o professor Quintanilha, que é um professor fantástico. E eu não entendia. Agora, depois começamos a compreender. Isto tem a ver com a física. Porque a medição da pressão tem que estar no mesmo nível. Porque senão, se nós medirmos no pulso e colocarmos o pulso cá em baixo, ou se medirmos no braço e não colocarmos o braço ao mesmo nível do coração, doutora, é melhor medir à direita ou medir à esquerda? É igual, desde que esteja ao mesmo nível. E essa é uma dúvida muito comum. Do coração. É uma dúvida muito comum. Quem tem medidores de tensão arterial de pulso tem que ter o cuidado de ele ficar também ao nível do coração, porque ao mesmo nível dá pressões muito idênticas, está bem? E, portanto, medimos de um lado e passado 3 a 5 minutinhos deveremos medir em repouso, pernas descruzadas, em relaxamento, sem falar, que é para não haver um viés na medição, e então fazermos estas 2 medições. E o efeito bata branca, que normalmente acontece no consultório, muito, é verdade? Existe muito. Verdade. E se calhar o efeito estúdio também poderá existir, não é? Porque não há ninguém que não fique com as tensões um bocadinho disparadas ao ouvir assim um estúdio de televisão, claro. Não é verdade? Mas, efetivamente, quando existe a hipertensão de bata branca, que é um diagnóstico que existe, o que nós fazemos é a pessoa depois fica a fazer uma avaliação de ambulatório, ou seja, uma avaliação em casa, não é? Em que aponta a hora do dia em que mediu a sua tensão arterial no braço direito e no braço esquerdo, com este tal interregno, e aponta, e quando voltar à consulta, leva esse registro para que o médico possa se aperceber sem a bata branca, claro. Portanto, sem a presença de médico ou de instituições de saúde, que é um bocadinho isso que acontece, qual é o valor médio da tensão arterial daquela pessoa em casa, numa situação normal. E quais são os valores ideais? Ou quando é que nós devemos estar mais alerta com esses dados? É assim, os valores globais dependem um bocadinho também se a pessoa tem comorbilidades, se a pessoa é diabética, se a pessoa já tem mais de 65 anos ou mais de 70 anos, ou já teve um AVC, ou já teve um infarto, ou por aí fora. Mas nós o que queremos em consultório é que a pessoa tenha uma tensão arterial média, sem comorbilidades, inferior a 140 a máxima e a 90 a mínima. Portanto, o 14,9, não é? Inclusivamente, se a pessoa tiver comorbilidades, nós queremos mais baixa. A tensão arterial ideal é sempre dos 120, 70 até aos 130, 180. Portanto, há ali uma escala que é ideal, não é? É importante lembrar, porque hoje é o Dia Mundial dos Idosos, não é? Da terceira idade, dos séniores, como eu gosto mais de chamar, porque nós também, quando somos pequeninos, não estamos na primeira idade, nem depois crescemos e estamos na segunda. É uma forma carinhosa. Não é? Pronto. O que acontece é que os nossos séniores, nós não queremos também que os valores da tensão arterial baixem muito. Por exemplo, pacientes que me dizem assim, têm 80 anos e me dizem: a minha tensão anda muito boa, eu ando com as tensões a 10, 6. Isto preocupa-me, porque tensões baixas demais podem ter uma tensão arterial baixa durante a noite. E se têm até um problema de próstata, no caso dos homens, que até se levantam para urinar à meio da noite, podem ter uma queda por hipotensão ortostática. Mudam de posição muito rápido e podem haver quedas. Portanto, nos idosos, na terceira idade,
nos séniores. Nós não queremos as tensões arteriais tão baixas como antigamente, há uns anos atrás, as sociedades de cardiologia tanto nos pediam. Está bem? Aproveito também para vos dizer que existe uma Associação Portuguesa da Hipertensão Arterial, composta por médicos brilhantes, médicos de família, cardiologistas brilhantes e que se dedicam muito a este estudo. Os valores vão mudando um bocadinho com o passar do tempo, mas nós sabemos que se virmos acima de 14, a máxima, 140 milímetros de mercúrio, como nós chamamos, 14,9, 140, 90, para perceberem lá em casa, há sempre suspeição de que a pessoa poderá ser hipertensa, ok? Pessoas que já tenham tido infartos, ou sejam diabéticas, ou tenham outro tipo de doença renal, por exemplo, ou tomem medicação, nós queremos valores um bocadinho mais baixos. Mas nunca baixar ali dos 120, 70, porque temos medo deste risco de hipotensão. Vamos continuar a falar de hipertensão arterial. Doutora Adriana, sempre tão gentil. Obrigada por estar connosco. E depois a Dona Cacilda Araújo vai juntar-se a nós para também medir a tensão aqui em direto no nosso consultório. Mas antes disso, vamos ao encontro da Catherine, que está em Tondela, na Casa de Saúde de São Mateus, onde também se celebra este dia com muito carinho e muitas atividades. Boa tarde, Catherine. Boa tarde, Alexandra. De facto, aqui na Casa de Saúde de São Mateus, o Dia Mundial da Terceira Idade já começou bem cedo, já várias foram as atividades desenvolvidas por aqui. Vocês agora não ouvem, mas estiveram até agora a cantar. Eu daqui a bocadinho já vou pedir para que o Sr. Filipe volte a cantar para todos nós ouvirmos, mas comigo eu tenho a Beatriz, que é animadora aqui da Casa de Saúde de São Mateus. Beatriz, de facto, este é um dia para assinalar o Dia Mundial da Terceira Idade com várias atividades. Exatamente. Começámos pela manhã com um ateliê de leitura e escrita, também para estimular as capacidades cognitivas. É uma atividade que eles gostam muito. E agora pela tarde, nada melhor do que reviver as tradições, de reviver a apanha da azeitona, não é? Estamos no tempo da azeitona. E eles estão a gostar muito, como vocês podem ver. Porque, no fundo, é reviver também essas memórias que eles têm e eles também serem parte ativa destas atividades. Exatamente, e acho que é importante valorizar os saberes e as suas tradições e não deixar que isso se esqueça, nem que eles se esqueçam, e acho que é importante para se manterem ativos e também para um envelhecimento ativo e saudável. Porque é exatamente isso, Beatriz. Nós, quando falamos na terceira idade, temos às vezes a tendência de achar que são pessoas que já não têm grande atividade, mas isso não é verdade. As pessoas da terceira idade são, de facto, uma parte fundamental da nossa sociedade. Exatamente, sim, concordo. E acho que não se deve esquecer e devemos sempre valorizar as tradições, os saberes, os gostos e interesses de cada pessoa, principalmente dos nossos residentes. Pronto, e acho que é uma atividade que eles estão realmente a gostar e que lhes faz, com certeza, relembrar as suas tradições. E estas atividades vocês fazem, obviamente são programadas, mas fazem também tendo em atenção àquilo que eles gostam de fazer? Sim, claro, sim. Temos sempre atenção a isso. É algo que eu faço, ouvir os seus interesses, as suas preferências, e depois tentamos aqui ajustar a melhor forma de poder realizar. Porque eles também fazem parte do processo, não é? Claro, sim, sem dúvida. Muito bem. Olha, eu então, se calhar, Beatriz, gostei muito de falar consigo, mas agora vou ali ao Sr. Filipe. O Sr. Filipe que estava a cantar e que cantava tão bem, ainda por cima é um nome que eu adoro, Filipe, mas eu vou falar aqui com o Sr. Filipe. Sr. Filipe, e então, como está? Diga. Como é que está? Estou bem. Olha, explique lá para casa o que é que está a fazer aqui. Estou a apanhar, a escolher azeitona do Ramos. Eu imagino que já tenha feito essa atividade várias vezes, na sua infância, na sua adolescência. Até no chão e tudo. Tinha uns terrenos onde tinha vinha e tinha azeite suficiente. Quando me casei e herdei as propriedades que o meu sogro me deixou, eu tinha só 16 oliveiras, mas plantei tantas que tenho uma grande porção de azeite. Então esta atividade traz-lhe boas memórias. Boa memória e boa recordação. Sempre liguei à agricultura, sempre liguei. Eu era pequenito e já tratava de uma junta de vacas numa quinta que o meu pai tinha.
Olha, e diga-me uma Gostava muito de ver os bitelos a brincar. Diga uma coisa, Sr. Filipe, como é que está a viver este dia hoje? É especial? É especial, é ligado à agricultura. E então está a ser um dia cheio, não é? É cheio, é. E cantar, também canta muito. Então, que aprendi quando era pequenito e também aprendi no seminário alguma coisa. Muito bem, então daqui a bocadinho vamos ouvi-lo cantar. Pode ser, Sr. Filipe? Pode ser. Ok, muito bem. Olha, Tenho de escrever as cantigas primeiro para me lembrar. afina a voz. Primeiro afina a voz e depois vamos cantar. Isto já está a desaparecer. Eu tive aqui uma coisa que me complicou a garganta. Olha, hoje não vamos falar de coisas tristes, Sr. Filipe. Hoje é só coisas Mas a minha felizes. voz não é tão boa como era antigamente. Então nós daqui a bocadinho já vamos a ver isso. Olha, eu vou agora falar com a Dona Maria. Dona Maria, como é que está a viver o dia hoje? Eu sou de Viseu. E então, está feliz? Sim. O que é que esteve aqui a fazer? Estive a penicar as coisas das azeitonas. E também lhe traz boas memórias esta atividade? Sim, sim. Nesta altura, sim. E o que é que espera do resto do dia? Vêm aí surpresas, não? Não sei. Não sei. Olha, de facto, estar aqui na Casa de Saúde de São Mateus é um lugar, é uma casa, não é? Para vocês. Vocês gostam muito de estar aqui. Sim, sim. Eu estou sozinha. E gostam de estar também envolvidos nestas atividades. Sim. Sim, sim. E também canta. Não. Já cantei, mas agora não. Não quer fazer ali com o seu Filipe? Não, senhora, não sei. Não, obrigada. Cantar não canto. Muito bem, portanto, estamos aqui numa atividade que ainda não acabou, vou continuar aqui para perceber efetivamente e para ajudá-los também nesta atividade e daqui a bocadinho eu já regresso. Até já. Ora, muito obrigada, Catarina, até porque queremos ouvir de facto o Sr. Filipe a cantar. Eu sei que a voz pode já não estar tão afinada, mas vai cantar muito bem, lindamente para todos nós aqui no consultório, todos aqueles que nos acompanham. Daqui a pouco voltamos então ao encontro da Catarina, que está na Casa de Saúde de São Mateus, em Tondela. Continuamos aqui em estúdio com o nosso querido público, a quem agradeço mais uma vez, também a doutora Adriana Relvas, médica de Medicina Geral e Familiar, e também uma telespectadora muito querida que participa muitas vezes, faz aqui muitas perguntas, a Dona Cacilda Araújo, que eu digo sempre liga de Gondomar, hoje está cá, veio de Gondomar. Claro, obrigada, Dona gosto Cacilda. imenso. É um gosto recebê-la. Mesmo. Muito obrigada. Aprendeu sobre tensão e hipertensão arterial? Aprendi imensas coisas. Eu acho que a literacia da saúde que é uma das coisas que nós devemos lutar por obter. Porque é importante, sabendo como é, podemos ver o que é que não é. Claro, o que é que não mudar está. aquilo que está Exatamente. ao nosso alcance. Eu vi que levantou a mão, toma medicação. Tomo medicação. E sim. tem hipertensão, portanto. Tenho hipertensão, sim. Porque o meu defeito, eu sou obesa, não é? Eu tenho noção disso. Então, penso que uma questão de sistema nervoso. A partir de certa idade, de 40 e poucos, eu comecei a ter níveis de tensão elevados quando eu tinha sempre uma tensão muito baixa. E pronto, mas ficou impecável com a medicação, tenho mantido a mesma medicação ao longo dos anos e também vou lutando, deixei de pôr sal na comida, como a doutora estava a falar, deixei de usar o sal e que para nós substituímos pelas ervas, claro que neste tempo estou só eu e o marido e algumas vezes somos visitados pelo filho e pelas netas e elas pedem sal e lá vamos nós pregar. O sal não faz nada bem. Mas são as exceções, também não fazem Claro, mal para a sim, saúde, não, doutora. claro. Mas nós E o ideal, habituámos-nos. e o ideal realmente é adicionar o sal necessário à mesa. Ou seja, e ao gosto de cada um. exatamente, tal como o azeite, não é? Que é uma isso. gordura, que é uma gordura mais saudável do que os óleos, o que as margarinas, sem dúvida. mas não deixa de não ser uma gordura que estamos a dar ao corpo. Portanto, o azeite também deve de ser em cru Isso. e um fiinho, não é? Nós devíamos de ingerir apenas uma colher de sopa de azeite virgem extra por dia. Portanto, imaginem, a cozinhar e tudo mais. Existem até em alguns dos nossos supermercados spray de azeite, que é uma coisa muito sim. interessante, porque Não uso, basta mas já vi colocar um isso. É bocadinho interessante. e até é barato, não é nada de extraordinário. Muito mais acessível, é verdade. Portanto, Ora, vamos lá medir a atenção da Dona Cacilda. Então, eu já estive aqui a conversar com a Dona Cacilda, a fazer aqui uma breve história clínica. A Dona Cacilda já é hipertensa e tem também aquilo a que nós chamamos o síndrome metabólico. Portanto, tem um bocadinho de excesso de peso e tem também o colesterol. E se nós reduzirmos um bocadinho aqui o peso, que é esse sacrifício que vamos tentar, Vamos nós vamos conseguir efetivamente reduzir a gordura visceral, que é onde está
a hipertensão, a grande causa da hipertensão arterial, do colesterol, dos triglicerídeos e por aí fora, não é? Claro. E vamos então medir a tensão arterial. Nós já tivemos o cuidado de estar aqui estes 5 minutinhos em repouso enquanto passou portanto, a entrevista, e agora já estivemos aqui, estamos com as pernas descruzadas, em repouso, colocar sempre o aparelhinho ao nível do coração, está bem? Seja de um lado, seja do outro, deixar ficar sempre aqui mais ou menos 2 dedinhos de folga e vamos então não falar, descruzar as mãozinhas e vamos colocar aqui e respirar fundo, naturalmente, está bem? Não precisa de ver, porque às vezes também a bata branca acontece um bocadinho que a malta começa a olhar e Não começa a ver tenho esse assim, sorriso. Eu faço sempre isso, eu espreito sempre Não fala e já agora. estou a tentar perceber. Isso. Respirar fundo. Convém ficarmos agora em silêncio enquanto estamos nós, não é? Isso, A medir a não tensão. falar. Nós aqui podemos ir conversando. Nós, habitualmente os médicos podem colocar os dedinhos aqui no pulso, porque nos aproveitamos também para verificar se o aparelho está calibrado. Este está bem calibrado, mas é um cuidado que podemos e devemos ter. Há pessoas que têm este aparelho em casa, não é? Sim, e devem ter. É uma coisa que conseguem adquirir. Não só aquele de sim, sim, pulso, sim, sim. não é? Sim, o ideal é sempre ser de braço, não ser de pulso, pelo tal risco de não ser ao mesmo nível e a pressão arterial não ser tão fidedignamente medida, está bem? E medimos aqui um 142,84, portanto, temos, no seu caso, nós queremos que ela esteja abaixo de 13,8, não é? Porque já tem aqui algumas comorbilidades. O ideal seria ter abaixo de 12,7. Estamos aqui num estúdio, é a primeira vez que venho à televisão. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é a primeira vez que venho aqui a este consultório. Ao consultório, Ao consultório. Ao canal, é E bem. portanto, mas tenho um pulso de 86, é capaz de estar assim um bocadinho ansiosa, empolgada. E portanto, o que nós podemos fazer é desligamos a máquina, podíamos medir do outro lado, ou então aguardamos assim um bocadinho e vamos medir do mesmo por questões de câmara, mas lá em casa o ideal é trocam o lado, aplicam no outro braço ao mesmo nível do coração, o coração está aqui neste nível e, portanto, aplicamos, ter sempre o cuidadinho dos 2 dedinhos, está bem? E conseguimos relaxar, respirar fundo. Às vezes no consultório um truque que eu utilizo muito é pego no estetoscópio e ausculto a parte cardíaca e pulmonar para a pessoa relaxar, para a pessoa aprender a respirar. É algo que nós não fazemos no dia-a-dia, é respirar fundo. É tão importante. E vocês aqui no programa, no Porto Canal, já tiveram vários programas sobre mindfulness, sobre a respiração e a consciência da respiração. Às vezes as pessoas vêm muito ansiosas, eu peço para elas fecharem os olhinhos, respirarem fundo, e é o suficiente para a atenção descer um bocadinho, está bem? E vamos medir novamente. Ora, vamos novamente medir a tensão da Dona Cacilda, só agora para confirmar esta segunda volta. Há alguma hora ideal, Sra. Doutora, para medir a tensão em casa? Isso, continua a respirar. A hora ideal, habitualmente, quando levantam, quando acordam, podem efetivamente ter o hábito de avaliar a tensão arterial e depois o que é que nós pedimos? Há uma coisa chamada AMPA, que é uma medição em ambulatório, que não deve ser sempre à mesma hora. Nós temos é que registar a que horas é que nós medimos. Portanto, avaliamos a tensão arterial, por exemplo, de manhã. De manhã, em jejum, 8 da manhã, ou 9 da manhã, ou 10 da manhã, a hora que for, e a minha tensão era esta. Depois, no dia seguinte, avaliar à noite, por exemplo, antes de ir para a cama. Ou outra vez avaliar ao almoço. E ir escrevendo isso todos os dias. Olha a diferença. 13,8. Portanto, a máxima, a tal de pressão, já reduziu um bocadinho, que você respirou e relaxou um bocadinho também. Mas a doutora E o Adriana pulso também tem este efeito. Não é? Tem dias. Perguntem isso aos meus filhos lá em casa. Perguntem isso. Não, mas com os pacientes concordo que sim. Acho que nós também temos essa função de dar, se a pessoa vem até nós, nós temos efetivamente que tentar acalmar a pessoa e dar-lhe conforto. Nós somos médicos para dar conforto e para darmos saúde à pessoa, não é? Portanto, acho que isso é importante também. Portanto, 86 de pulso, está bem. Conseguimos este 13, se baixar para 12 ainda estamos melhor. Eu acredito que a Dona Cacilda vai agora, que já consegue fazer um bocadinho de exercício, vai lá às piscinas de Gondomar. Gondomar tem piscinas, não tem? No final do programa já estava nos 12 de certeza De absoluta. certeza. Mas vamos trabalhar esse risco cardiovascular, perdendo também um bocadinho de peso e mexendo-se um bocadinho, mexermos pela nossa saúde. Mas está confortável? Hoje está confortável? Sim, Pronto, isso é que é importante então. Claro. Estão confortáveis? Podem dizer sim
sim ou não. E podem dizer a verdade. Estão confortáveis, muito bem. Então vamos aproveitar este conforto para fazer um curtíssimo intervalo, relaxar mais um bocadinho. Doutora Adriana Relvas, mais uma vez, obrigada. Porque vamos regressar com as questões dos nossos telespectadores aqui em estúdio e também consigo aí em casa. 225083297 é o número de telefone que pode ligar. Ligue agora para juntar-se a nós e poder aqui então em direto colocar a sua questão relacionada com hipertensão arterial ou outra dúvida relacionada com medicina geral e familiar. 225083297 ou também tem disponível o endereço de e-mail consultório @portocanal.pt. Ficamos à sua espera. Até já.